Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento nosso relator da comissão, vereador Fábio Braga. Cumprimento o companheiro Xeraim, procurador dessa Casa Legislativa. Preto vereador Maico, a advogada dele, a procuradora. E aos demais, cumprimento a todos os demais assessores do vereador Maico, dos nossos vereadores, vereador da Casa Legislativa. Cumprimento também o vereador Milton, que está lá no cantinho, que não quis sentar na mesa e foi convidado. Inicio essa reunião convidando o nosso companheiro da comissão, secretário Cizinho, para fazer a leitura da ata. Ata da reunião interna da comissão processante realizada no dia 12 de agosto de 2019. Aos 12 dias do mês de agosto do ano de 2019, às 14 horas, no plenarinho, o vereador Miguel Ângelo Cedrez reuniram seus vereadores Herádio Manuel Gonçalves e Fábio Gomes Braga. Ausente e não justificado, o vereador Guilherme Pereira de Paulo. Presentes também o vereador Maicon Costa, na condição de denunciado, e a sua procuradora, doutora Júlia Vergara da Silva. Presente também o procurador da Casa, Antônio Xeraim. O vereador Herádio Gonçalves, ao abrir os trabalhos, foi interrompido pelo vereador Maicon Costa, que fez o seguinte questionamento. Relatou que apresentou requerimento na última reunião para que as reuniões desta comissão fossem transmitidas pela TV Câmara e não vê a TV Câmara funcionando. Neste sentido, requer que a reunião possa ser televisionada pela TV Câmara, como foi deliberado na reunião anterior. Neste momento, foi solicitada a presença do diretor da TV Câmara para os devidos esclarecimentos. Prosseguindo, o vereador Herádio Manuel Gonçalves reabriu a presente reunião solicitando a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada sem restrições. Usou da palavra o vereador Maicon Costa, que solicitou desta secretaria o processo da denúncia para analisar se houve alguma evolução neste espaço de tempo. Com a palavra, o vereador Herádio, presidente desta comissão, que solicitou ao vereador Maicon para proceder à leitura e que, após, lhe daria uma questão de ordem para os seus questionamentos. No momento em que a palavra estava sendo concedida ao relator, o denunciado se insurgiu contra o presidente desta casa, tirando-lhe o microfone e interrompendo a sua fala, não permitindo a continuidade dos trabalhos desta comissão. A procuradora do vereador Maicon Costa usou da palavra e solicitou ao presidente que as reuniões desta comissão não coincidam com o calendário parlamentar do vereador Maicon Costa, para que não haja conflito de horários. Ainda com a palavra, a procuradora relatou que o vereador ausente precisa ser ouvido, pois o seu posicionamento pode mudar o voto do relator. Ainda com a palavra e com base nos artigos 61 e 62 do regimento interno desta Casa, questionou se a comissão irá deliberar o parecer na ausência de um dos membros da comissão. O vereador presidente concedeu a palavra ao procurador Antônio Xeraim para responder ao questionamento feito pela procuradora do acusado. Com a palavra, o procurador colocou que a questão precisa ficar mais esclarecida. Neste sentido, a procuradora do acusado procedeu novamente à leitura dos artigos 61 e 62 do regimento interno. Após, o procurador Antônio Xeraim colocou que a comissão poderia deliberar com a presença de 2 membros, por se tratar da maioria dos membros da comissão, mas, por cautela, sugere que seja convocada outra reunião para que o parecer possa ser deliberado na presença dos 3 membros da comissão, a fim de dar maior serenidade ao processo. Com a palavra, o presidente que acatou a sugestão do procurador e convocou outra reunião para o dia 19 de 9 às 14 horas, na Sala Vereador João Batista da Costa, com todos os procedimentos adotados para que o parecer possa ser apreciado por esta comissão. E, ao final, nada mais havendo a tratar, encerrou a presente reunião, da qual, para constar, eu, secretário, lavrei a presente ata, que, lida e achada conforme, é assinada pelos vereadores presentes. Câmara Municipal de Florianópolis, em 12 de setembro de 2019. Claro, na sequência, eu fiz nós chegamos a um entendimento que precisaríamos fazer essa reunião no dia de hoje, já que o 5º dia útil seria no dia de hoje. Por isso, convocamos os senhores vereadores, vereador Maico e toda a assessoria para que fizéssemos a reunião cumprindo o requisito no dia de hoje, às 14 horas. O presidente, ali o Cizinho, quando leu
Antes de passar a palavra para o relator, uma hora ele menciona o microfone do presidente da casa, se eu não me engano, Cizinho, dá uma olhada. Tem que mudar ali para presidente da comissão. Pouco antes ali, na hora que vai passar a palavra ao relator, se eu não me engano, eu ouvi tu mencionando presidente da casa. Pela ordem, senhor presidente. Desta comissão, obrigado. Presidente pela ordem, presidente. Eu não vou dar questão de ordem para você nesse momento, vereador Maico Costa. Vou passar diretamente, aprovada a ata. Eu quero fazer um questionamento na ata, senhor presidente. Não vai estar aprovada a ata e, por isso, nós damos continuidade. Senhor presidente, pela ordem. Apresentação do parecer. Relator, vereador Fábio Braga. Tem um questionamento na ata, senhor presidente. Você faça a leitura A gente tem um vídeo da gravação, senhor presidente, e eu queria expor o vídeo, senhor procurador. Depois você fala na sequência. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Na sequência. Agora nós vamos dar continuidade no processo. A ata da reunião, senhor presidente, Senhor está presidente, errada. eu farei a leitura do meu relatório. Eu trouxe o original, trouxe uma para o presidente, Certo. uma para o vereador Guilherme Pereira e outra para a procuradora. Vou fazer a entrega de uma cópia para o senhor. Secretário Cizinho, vou fazer uma entrega de uma cópia para Vou deixar os microfones abertos, tudo bem, mas a só procuradora. no momento exato eu dou questão de ordem. Nesse É momento, no interesse não. da defesa, o decreto prevê isso. Em qualquer momento, no interesse da defesa, a gente pode Tá, mas nesse intervir. momento... Como foi feita a leitura da ata, e pressuponho que vai ser aprovada pelos presentes, a gente quer consignar a insurgência do denunciado quanto a algum trecho da ata. Eu peço apenas que conste na nova ata a insurgência do denunciado quanto a determinado trecho que ele vai expor. Muito obrigada, Ok. presidente. Isso, senhor presidente. Vereador, vereador Fábio Braga. Senhor presidente. Deu. Senhor Vereador presidente. Fábio tá Braga, faça a leitura. eu quero encaminhar o vídeo, senhor Não vou presidente. encaminhar nada. presidente. No vídeo o senhor fala com clareza que a reunião não estava aberta, portanto isso não pode constar na ata, porque a reunião não estava aberta. Vereador. Senhor presidente. Pode fazer a leitura, por favor? Senhor Posso, presidente. senhor presidente? Senhor presidente, o senhor fala claramente no vídeo, a gente trouxe os vídeos, inclusive, eles estão Faço expostos aqui. a leitura, presidente? Faça a leitura. Eu estou só... Não estou dando questão de ordem para Vossa Excelência. Mas, senhor, eu tenho, Não, retirando. direito regimental, Não senhor tem esse presidente. direito. A gente Como vai não, na senhor sequência. presidente? Você não tem direito, hoje é o dia que você não tem direito nem de falar. Como? É. Não, pelo decreto tem. Pelo decreto tem. Questão de ordem. Pode fazer a leitura. Obrigado, presidente. Na sequência. Nós conversamos na sequência. Não, Senhores, eu entreguei uma cópia para o presidente e uma cópia para a procuradora Júlia. Do parecer, não? Ali, bem na sua frente, ó, com um carimbo de eu não cópia. olhei. Tá aí. Eu fiz a gentileza de trazer para a senhora também. Obrigada. Uma cópia para o vereador Guilherme e vou entregar uma cópia aqui também para o procurador Shiraim acompanhar. Eu tenho mais uma questão de ordem, senhor presidente, que é a Referência, questão, senhor presidente, denúncia Pode fazer a leitura. 003 2010. senhor presidente. Posso fazer a Eu tenho leitura? uma questão de ordem que eu quero que todas as falas, sem exceção, senhor presidente. Não. Senhor presidente, Eu todas não as estou falas. dando a questão de ordem para Vossa Excelência, você tem que respeitar. Mas eu tenho direito. Aqui eu sou o presidente da comissão. Aqui que decide sou eu. Aqui, senhor presidente, ó. Não, pode fazer. Eu vou ler o regimento aqui, ó. Cara, O denunciado eu tô deverá querendo ser que intimado corte o de todos microfone os atos em um vereador. do processo. Mas na sequência eu vou pessoalmente contar. ou na pessoa Vou mandar- do seu corta o procurador microfone do vereador Mike. com antecedência de pelo menos 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas, eu repito, Fechou? formular perguntas e reperguntas às Pode testemunhas falar, e requerer vereador. o que for de interesse da defesa. Já Senhor está presidente, cortado o telefone. Posso fazer a leitura, senhor presidente? presidente, pela questão... Referência, denúncia 003-2019, denunciante Marlúcio Amaral, Senhor presidente, pela ordem. denunciado vereador Maicon da Costa, origem, comissão processante, parecer preliminar. Do relatório. Trata-se de denúncia 003/2019, proposta pelo senhor Marlúcio Amaral, em face do senhor vereador Maicon da Costa, sustentado no Decreto-Lei 201/1967. Da análise. Fundamentação legal. A denúncia apresentada está escorada nos termos do inciso 3º do artigo 7º do Decreto-Lei 201/1967, a saber, artigo 7º, a Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando, inciso 3º, grifo, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou falta com o decoro na sua conduta pública. Em apertada síntese, o que se pretende com a devida tramitação do processo, em consonância com os normativos atinentes à espécie e os preceitos constitucionais que os norteiam,
é delimitar se ocorreu ou não a quebra de decoro em decorrência da suposta conduta do denunciado narrada na peça pórtica. Efetuada a denúncia, o consequente rito do seu processamento está esculpido no artigo 5º do Decreto-Lei 201/1967. Eu faço a redação do artigo 5º e todos os seus incisos. Eu vou suprimir a leitura para não ser enfadonho aos senhores. Por favor. Quanto ao rito do processamento da denúncia, restou verificada que a mesma regimento tem que ser foi lido na levada a efeitos nos termos escritos do que... Faço a... O vereador presidente, assim, eu só solicitava o respeito da fala. Doutor, eu acho que ele vai fazer a leitura completa, mas as palavras não estão entrando na reunião agora. A senhora procuradora fala em nome do vereador Maicon, os dois vão falar, só para eu poder ter o meu tempo. Corretamente. Eu acho que quem fala? Só para eu poder ter o... Vereador, você fala como procurador ou o vereador Maicon fala? Ele tem a prerrogativa de vereador, eu não tenho. Eu estou aqui como procuradora e, com base no decreto, tenho a fala também. Doutora Júlia, eu só ia pedir para a senhora, aí como colega advogado, que fosse respeitada o meu tempo de leitura do meu relatório, porque eu não vou interromper... Mas, pelo que eu entendi, ia ser interrompida a leitura, é isso? Eu não vou interromper nem a fala de vocês, nem do presidente. Eu não gostaria que fosse interrompida a minha leitura do meu momento. Claro, então, eu só queria como advogado e colega, em respeito aos preceitos da advocacia e do Código de Ética, respeitar o meu tempo de leitura para eu poder fazer a minha leitura. Mas a leitura será completa, é apenas aí o presidente isso. faz a abertura, depois de palavra. Faz. Só queria garantia do Faça a leitura meu completa, momento de pode leitura. Obrigado. Faço a leitura, então, Presidente. já que solicitado. Desligados, nossos microfones estão desligados. Aí fica difícil. Senhor presidente, eu registro que eu não estou em possibilidade Você vai deixar de fazer a utilizar leitura? o meu momento de... Ele vai ler. Você está sendo claro para você. Faz a leitura na íntegra da denúncia, para não suprimir Você está falando demais. Presidente, eu só peço para que conste em ata que fui novamente interrompido na minha fala como relator, só para que respeito, assim como eu respeito Peço todos que os o secretário parlamentares faça e esse a registro. procuradora também, no momento de fala dela. que nossos microfones, os três estão desligados, por gentileza. Os três estão desligados. E que o vereador falou que ia suprimir a leitura de uma parte do parecer dele. Sim. Eu quero na íntegra todas as falas. E por isso a defesa se manifestou. Não foi isso que eu entendi. Eu vou suprimir a leitura dos artigos. Do artigo. Mas está no parecer. Está no parecer. Faça a leitura completa. Presidente, assim, eu espero realmente que seja a última vez que eu seja tolhido na minha fala, no meu momento, em respeito ao meu momento de fala, doutora, né, sob pena que estou sendo tolhido da minha fala e não estou tolhindo a fala de ninguém. E não vou admitir esse tipo de desrespeito, não comigo. Não foi desrespeito, foi apenas para que fosse lida íntegra, só Até o isso. momento eu não consegui nem falar ainda, já teve levantamento de vereadores. Olha aqui, está desligado o nosso microfone. O presidente, eu conste mais uma vez que eu continuo sendo interrompido na minha fala. Conste mais uma vez que eu continuo sendo interrompido na minha fala, um entendimento, uma possibilidade, uma tentativa frustrada de tentar obstruir os trabalhos da comissão. Eu estou aqui fazendo um trabalho Correto. que fui eleito para fazer, eleito não, fui Você votado para está fazer, prejudicando a comissão. sorteado, e não estou conseguindo fazer o meu trabalho. Continua a leitura, então. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infração definida no artigo anterior observará o seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Inciso 1º. A denúncia escrita da infração poderá ser feita a qualquer eleitor com a exposição de fatos e indicação de provas. Se o denunciante for vereador, fica impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação se o denunciante for o presidente da Câmara. Passará a presidência do Substituto Legal para os atos do processo. Só votará, se necessário, para comentar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. De posse da denúncia, o presidente da Câmara da primeira sessão determinar sua leitura e consultará a Câmara sobre seu recebimento, decidindo o recebimento pelo voto da maioria dos presentes. Na mesma sessão, será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Recebendo o processo do presidente da comissão, iniciará os trabalhos dentro de 5 dias, notificando o denunciado com a remessa da cópia da denúncia e os documentos que instruíram para que, no prazo de 10 dias, apresente defesa prévia por escrito e indique as provas que pretende produzir. E arrole testemunhas até, no máximo, 10 dias. No máximo, de 10. Se estiver ausente do município, a notificação faça por edital, publicado 2 vezes no órgão oficial, com intervalo de 3 dias, pelo menos contado com o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo da defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro em 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário.
Se a comissão opinar pelo prosseguimento do presidente, designará desde logo o início da instrução e determinará os atos de diligência em audiência que se fizeram necessários para o depoimento do denunciado e a inquirição das testemunhas. O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo pessoalmente ou na pessoa de seu procurador com antecedência a pelo menos 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. Concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado para razões escritas no prazo de 5 dias e após a comissão processante emitirá parecer pela procedência e improcedência da acusação e solicitará o presidente da Câmara a convocação da sessão para o julgamento. Na sessão de julgamento, o processo será lido integralmente e seguir os vereadores que desejarão poderão manifestar verbalmente pelo prazo máximo de 15 minutos cada um. E, ao final, o denunciado e o seu procurador terá no prazo máximo de 2 horas para produzir a defesa oral. Concluída esta instrução, será aberta a vista do processo ao denunciado pelas razões escritas no prazo de 5 dias e após a comissão processante emitirá parecer final pela procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento serão lidas as peças requeridas por qualquer dos vereadores e pelo denunciado e, a seguir, os que desejarão poderão manifestar-se verbalmente pelo prazo máximo de 15 minutos e, ao final, o denunciado, o seu procurador, terá no prazo máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral. Redação dada pela Lei 11.966/2009. Concluída a defesa, procederá-se tantas votações nominais quantas forem as infrações articuladas da denúncia. Considerará-se afastado definitivamente do cargo denunciado que for declarado pelo voto de 2/3 pelo menos dos membros da Câmara em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração e, se houver condenação, expedirá competente decreto legislativo de cassação do mandato do prefeito. Se o resultado da votação for absolutário, o presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. O processo que se refere a este artigo deverá estar concluído dentro de 90 dias, contados da data em que se efetivará a notificação do acusado, transcorrido o prazo sem o julgamento do processo, será arquivado sem prejuízo de nova denúncia, ainda que os mesmos fatos. Bom, volta à peça. Quanto ao rito de processamento da denúncia, restou verificado que a mesma foi levada a efeito nos estritos termos do que preceitua a primeira parte do inciso 1º do artigo 5º do decreto em comento, em verbis, abro aspas, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Fecha aspas. Ato seguinte, foi cumprido o disposto no inciso 2º do referido artigo, com a consequente leitura da denúncia em plenário, para fins de consulta acerca do seu recebimento e conseguinte formação da comissão processante. Abro aspas, inciso 2º, de posse da denúncia, o presidente da Câmara da primeira sessão determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator, fecho aspas. Em decorrência do recebimento da denúncia pelo soberano plenário, restou indubitável o início dos trabalhos procedimentais e processuais da comissão processante nos termos do inciso 3º do artigo 5º. Faça a leitura. Terceiro, recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro de 5 dias, notificando o denunciado com a remessa da cópia da denúncia e os documentos que a instruírem para que, no prazo de 10 dias, apresente defesa prévia por escrito, indique as provas que pretende produzir e arrole testemunhas no máximo de 10. Decorrido o prazo da defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro de 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará desde logo o início da instrução e determinar os autos de diligência e audiência que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. Regiamente oportunizado ao denunciado o interregno temporal para a apresentação de sua defesa, como corolário do dispositivo sustranscrito, bem como a fim de dar aso à ampla defesa ao contraditório e ao devido processo legal, acabou por aportar ao processo de denúncia a defesa do denunciado, acompanhado de documentos que entendeu pertinentes com a indicação das testemunhas e demais provas que pretende produzir. Insta salientar que foi designada a reunião da comissão processante para apresentação do relatório em 19 de setembro de 2019. Aberta a reunião, foi verificada a ausência de condições técnicas para sua transmissão ao vivo em atendimento a um requerimento feito pelo denunciado.
Deliberaram quanto ao pedido do edil denunciado, senhor presidente, vereador Herádio Manuel Gonçalves, e este relator, haja vista a ausência do senhor vereador Guilherme Pereira. Nesse sentido, foi deliberado pelo adiamento da reunião, marcando outra pela próxima segunda-feira, dia 16 de setembro, para fins de atender o prazo estabelecido do inciso 3º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67. Ante ao supraexarado e atendendo rigorosamente os termos do Decreto-Lei 201/1967, passamos a adentrar no que cumpre como relator quanto ao recebimento ou não da denúncia por essa comissão processante. Inciso 3º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/1967. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou falta com o decoro na sua conduta pública. Em sua análise do bojo da denúncia, se verifica que o cerne da matéria resta cingido na suposta falta de decoro por conta do senhor edil denunciado. O decoro parlamentar não possui um conceito fechado, tampouco uma definição expressa em lei. No presente caso, traz-se a baile o dispositivo do artigo 55 da Constituição Federal para fins de delinear o significado de decoro. Artigo 55, perderá o mandato o deputado ou senador, inciso 2º, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Parágrafo 1º, é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membros do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Conforme se pode verificar, o conceito de decoro é um conceito aberto que certamente necessita de uma análise individual, particularizada a cada caso, para aferir, diante das nuances específicas e peculiares, a ocorrência ou não, a partir do ato denunciado, da referida e propalada quebra de decoro parlamentar. Nesse sentido, também se socorre de uma pesquisa livre quanto ao significado da palavra decoro. Decoro. Comportamento... Senhor presidente, solicito o silêncio dos pares que eu estou fazendo a leitura. Assegurado a sua leitura. Obrigado, presidente. Decoro. Comportamento decente com excesso de poder, de pudor. Senhor presidente... Você verifica aquela que é mais importante para você. Senhora procuradora, já lhe pedi, vou lhe pedir mais uma vez. Continua a leitura. Estou fazendo a leitura, gostaria de fazer a leitura até o final. Se você se retirar, você tem a sua procuradora que mas é um direito estuda da mesma forma. Senhor presidente. Senhor presidente, eu vou continuar a minha leitura. Continua a leitura. Decoro. Comportamento decente com excesso de pudor, decência, respeito às normas morais, dignidade, agia com decoro parlamentar, forma correta de se portar, ação correta, compostura, maneira de agir ou de falar que denota pudor, resguardo, moralidade. Eu faço a leitura dessa do dicionário online português em consulta feita em 10 de setembro de 2019. Nas palavras de Maria Helena Diniz, em seu dicionário jurídico, decoro é, na linguagem jurídica, honradez, dignidade moral, decência, respeito a si e aos outros. Quanto à quebra de decoro, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, faço no rodapé um comentário sobre o seu livro Comentários à Constituição Brasileira, considera que atentatório ao decoro parlamentar a conduta que fira os padrões elevados de moralidade necessários ao prestígio do mandato, à dignidade do parlamento. Na mesma senda, o jurista Miguel Reale, faço também a menção da obra em qual retiro esta citação, assevera que a falta de decência no comportamento pessoal capaz de desmerecer a Casa dos Representantes e a falta do respeito à dignidade do Poder Legislativo, de modo a expô-lo a críticas infundadas, injustas e irremediáveis de forma inconveniente. Em ambos os casos, se verifica que, quando se trata de decoro parlamentar, a palavra está ligada a um tipo de comportamento, na seriedade das maneiras de agir, pelo respeito e prática de boas maneiras com respeito consigo, com as instituições e aos outros, em um conceito aberto de prática ética e moral. Logo, para a análise do decoro, devem ser sopesadas as circunstâncias fáticas próprias da conduta eventualmente narrada na denúncia, tendo sempre o elo entre o ato e a sua contextualização, para uma possível extrapolação das prerrogativas parlamentares, que possam redundar em mau ferimento na imagem do parlamento,
a ponto de ser considerada uma conduta incompatível com o nobilíssimo exercício da função parlamentar em toda a sua extensão. Em caso, a quebra do decoro parlamentar não está vinculada à proteção da pessoa física nem do exercício do mandato, mas sim à proteção do próprio parlamento, que, por consectário, lógico, é o titular da norma relativa em espécie em alteração. Tal premissa leva à conclusão que o titular do comportamento indecoroso é a instituição parlamento, sendo ele, o parlamento, e não os parlamentares que têm o direito a ser preservado através do comportamento de seus membros, sua imagem, sua dignidade e sua rigidez. Desta forma, o decoro busca proteger a confiabilidade e honradez do parlamento, que vê sua dignidade atingida quando um parlamentar fere os princípios éticos, abalando a própria Casa Legislativa. Consoante discorrido, o decoro não visa tutelar o exercício do mandato, e sim rigidez e honra objetiva do parlamento, preservando sua imagem social, sempre que estiver correndo risco, em verdadeira proteção às instituições republicanas, a fim de, em última análise, proteger o Estado democrático de direito. Em que pese um conceito indefinido, é possível determinar que o decoro parlamentar é aquele que afronta os conceitos éticos da coletividade, comprometendo a própria ideia de escopo social que o parlamento tem. Sendo assim, a prática de condutas inadequadas de parlamentares, em tese, trazem à Casa Legislativa danos à sua estrutura social. Neste diapasão, cabe a essa Casa de Leis, na qualidade de representantes do povo de Florianópolis, determinar o que vem a ser decoro e o que seria a quebra desse. Essa é uma interpretação privativa do parlamento, ou seja, interna corporis, pois somente o colegiado poderá determinar se a conduta narrada na exordial, resguardado o amplo direito de defesa, o contraditório e o devido processo legal, redunda em quebra de decoro na eventualidade de sua caracterização. Qual a correlata punição ao ato? Exatamente nesse sentido, é o poder censório do parlamento, que tem a capacidade de decidir quais as condutas são admissíveis e toleráveis, bem como aquelas reprováveis. Tal juízo cabe ao parlamento, que, com a análise do caso concreto, irá determinar as situações que sejam compatíveis ou não com o decoro parlamentar. Nessa fase processual, não cabe ao relator do processo adentrar ao mérito da denúncia, no sentido de emitir juízo de valor acerca da hipotética quebra de decoro parlamentar, mas sim de verificar se os requisitos de admissibilidade da denúncia estão presentes, garantindo que o devido processo legal encontra-se respeitado e, por isso, opinar pelo seguimento ou não do processo, cingindo-se, repise-se, aos aspectos formais da denúncia e dos atos praticados até este juízo de admissibilidade, que parece estar presente na forma da fundamentação supra, bem como das análises posteriores e da conclusão que adiante será tomada. Da defesa do denunciado. Conforme vaticinado a Lures, em deslace do devido processo legal, restou garantido ao denunciado que apresentasse defesa com os fatos e fundamentos jurídicos que entendesse adequado ao caso, bem como a indicação de provas que pretende produzir. Nesse sentido, o denunciado, por procuradora devidamente constituída, fez adunar ao processo defesa escrita, na qual arguiu uma preliminar de mérito e desenvolveu seus argumentos, tanto de fato como de direito, ao final requerendo o que entendeu adequado à subsunção do caso. Neste momento processual, de acordo com o dito linhas acima, a análise que cabe a ser feita não deve adentrar ao mérito da ocorrência da quebra do decoro, mas sim se estão presentes as suas características mínimas e se restaram respeitados os normativos e preceitos constitucionais atinentes ao processamento do feito, resguardado eventual falha procedimentar a macular o processo em si. Nessa senda, é importante que se adentre a preliminar do mérito arguído pelo denunciado, que informou que o denunciante não reuniria condições objetivas para figurar e ostentar tal condição ao argumento de que não haveria comprovação da situação de eleitor do denunciante, em especial de figurar como eleitor na cidade de Florianópolis. E uma análise perfectória do inciso 1º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/1967 tem-se presente que o referido dispositivo tão somente determina que o denunciante demonstre ostentar a qualidade de eleitor, não impondo que tal condição se dê na cidade em que a denúncia é apresentada, uma vez que tal dispositivo normativo apregoa que a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas.
Nesse norte, faz mister verificar que o denunciante demonstra a qualidade de eleitor em geral, e não necessariamente que comprove tal condições nesta urbe, ou mesmo que demonstre nela residir. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o denunciante não colecionou ao caderno processual prova da sua condição de eleitor, e que, no entanto, se trata de falha plenamente sanável, uma vez que não macula o andamento da marcha processual. Destarte, deve ser intimado o denunciante para que, no prazo de 24 horas, a contar do recebimento da intimação, demonstre nos autos a sua condição de eleitor. Parecer. Sem exaurir a matéria no que tange a questão de decoro ou quebra dele, visto que o conceito em quesito é aberto, está em constante construção ante a sua peculiaridade a ser subsumida a cada caso concreto, afinal, as premissas socioculturais construtoras do padrões éticos que tínhamos em priscas eras, por óbvio, o lutante, já não são as mesmas atualmente admissíveis e não serão assim consideradas no futuro. Delimitada a matéria em uma análise perfunctória do caso concreto nos termos do presente parecer, sempre atentando ao fato que, neste momento processual, não se pugna por uma análise de mérito, mas sim de conformidade processual, encontrando-se esta bastante isda, bem como se entender que a questão de decoro está ligada à preservação da honradez e imagem social do parlamento. Parlamento este que é composto de forma plural, sendo essa pluralidade legítima para, dentro das suas convicções ideológicas, entender sobre a existência ou não da quebra do decoro parlamentar no caso interno. Ante o exposto, opinamos pelo prosseguimento e normal processamento da denúncia nos termos do presente parecer. Câmara Municipal de Florianópolis, 12 de setembro de 2019, firma este relator. Este é o relatório e o nosso parecer preliminar. Ok. Você já assinou o parecer positivo, então, da mesma forma, esse presidente também concorda com o parecer do relator e assina o presente relatório. Eu me abstenho, presidente. Ok. Não, calma. E agora, Só para dizer alguma coisa, vamos. E aí, se tem outro que você se abstém? Presidente, se for possível, só constar em ata a saída do vereador para acompanhar a outra. Muito obrigada. Já foi anotado. O presidente, aí só conseguir aí que eu me abstive, ok? Ok. Eu tenho que sair, Pela ordem, senhor ok? presidente. Ok, presidente? Ok. Eu tenho que sair, obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Só preciso dar continuidade depois da questão de ordem para Vossa Excelência. Senhor presidente, é A regimental. continuidade, Senhor presidente. Senhor presidente, é regimental, senhor presidente. prosseguimento da denúncia. A oitiva do denunciante, do denunciado e das testemunhas será realizado no dia 26 de nove de 2019, quinta-feira, com início às 9 horas da manhã. Fica o denunciado, Se puder repetir, Senhor por favor. ou seu Dia que é? procurador, o dia, a oitiva do denunciante, do denunciado e das testemunhas será realizada no dia 26 de nove de 19, quinta-feira, com início às 9 horas da manhã. Fica o denunciado ou o seu procurador responsável por trazer as suas testemunhas. Não, presidente. Solicitar- Não, isso não é obrigação nossa, presidente. Senhor presidente, senão... O interesse da solicitar- defesa, nos termos do Tá, decreto. tudo bem, deixa eu artigo continuar, 5º, depois dou a Senhor presidente, questão de ordem inciso para Vossa 4º. Excelência. Tudo errado, Muito obrigada. senhor presidente. Deixa. O senhor está pior do que o Marechal Floriano Peixoto. Tá, certo. Agora, deixa eu concluir aqui, Solicitar o endereço completo e o telefone das testemunhas para as devidas intimações. A comissão... Foi informado na a co- defesa. E Foi corretamente. informado. Então, a nossa gerência... A maioria tem Vai endereço, fazer- só uma por vai É o seu telefone. trabalho na comissão, senhor presidente? Não, eu estou pedindo atitude da comissão, que Não, o eu nosso sou secretário denunciado faça isso. e sou também, eu sou o presidente da comissão, eu vou ter que informar agora. Já não basta o diretor. Foi informado. Não está completo. Não, o endereço sim. Certo. O endereço Só tem o endereço, faltam os detalhes ali, por isso tem que ser encaminhado. Então, pela ordem, senhor presidente. com o endereço, telefone. É só Jaqueline que não tem. Servidora da Câmara é na Câmara. Com o endereço,
Senhor procurador, tem alguma... Está tudo dentro da ordem? Está tudo com endereço. Apenas uma tem só o telefone, apenas uma. O restante todos com endereço. Tá, então faça o complemento. Né? Não, estão todos ali. O telefone serve para intimação. Tudo bem, o restante ou é servidor da Câmara e tá. Apenas uma de quantas, por favor? São 10. De 10, apenas uma tem só o telefone e tenho certeza de que ela será Essa contactada pelo comissão telefone. fará então os detalhes. Se precisar, solicita a atenção de Vossas Excelências. Eu Pela ordem. vou dar questão de ordem rápido a Vossa Excelência ou a sua procuradora. Os dois têm direito, senhor presidente. Não, mas direito. Hoje o procedimento é esse. Hoje o senhor dá uma... Procedimento o senhor é esse. O senhor criou o procedimento hoje? Não, hoje a regra é só da comissão. Mas há decisões deliberadas e quanto a isso a gente pode se manifestar. É só da comissão, por isso. Mas isso, por exemplo, de No não dia 26, intimar as sim. testemunhas, É, Podem assistir. A reunião é da comissão. da comissão, por isso deliberamos. mas a não gente vai pode nada. se manifestar, especialmente quanto a isso das testemunhas. Ser feito posteriormente. Correto. Se o presidente concordar, Eu vou dar uma questão de ordem rápida ao vereador Michael Costa e à senhora procuradora Júlia Vergara. Por favor. Senhor presidente, o artigo 5º aqui do decreto 201 de 67, no seu parágrafo 4º diz: o denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa do seu procurador, com antecedência, pelo menos de 24 horas, o que aqui a gente já tem algumas divergências em relação a essa comissão, que eu queria que registrasse na íntegra todas as minhas falas, tá? Tudo resultado. Completinho, ipsis literis, da fala, na íntegra. De 24 horas, e a reunião da comissão, da última comissão processante, ficou marcada para quinta-feira, não para segunda. Nós fomos surpreendidos com essa reunião segunda-feira. Não, devido aos episódios causados na reunião passada de quinta-feira, foi obrigado a se tomar as providências e se encerrou no incompleto, mas deu continuidade hoje devido aos 5 dias na consecução do prazo. Então, obrigado, senhor presidente. E, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. Corretamente. Senhor presidente, Obrigado. não terminei a questão de ordem ainda, senhor presidente. Então, seja breve e rápido. Estou fazendo, são algumas aqui. Minha primeira questão de ordem, senhor presidente, é referente aos trabalhos da Comissão de Legislação Social e Serviços Públicos, a qual este vereador e o relator faz parte. A sociedade florianopolitana, a Casa Legislativa, este vereador, e queira ou não, o vereador Fábio também teve seus trabalhos prejudicados na comissão que está acontecendo ao lado, porque marcaram uma reunião processante no mesmo horário da Comissão de Legislação e Trabalho. No meu entendimento, a comissão processante tem que ser marcada em horário que não seja o mesmo horário. É a mesma coisa que vocês marcar às 16 horas o horário de plenário, que é o principal trabalho da comissão. Vereador, você está falando, não está explicando nada. Tu? Por isso, estou encerrando a sua questão de ordem. Vereador, a procuradora, por Vou para a favor. questão de ordem. A questão de ordem está aqui. Ó. O O projeto de lei 17.709... Está concluído. Tu não está explicando teve- nada. Tu não está explicando Como nada. não? Procuradora Júlia presidente, Vergara, por eu não favor. terminei, Doutora senhor Júlia presidente. Vergara, por favor. Eu Está não terminei, senhor presidente. Está encerrada a O sua senhor questão de tem... ordem. O Está senhor encerrado. tem o quê? Está encerrada a questão de ordem sua. Mas por que, senhor presidente? O senhor Porque tem... Qual é a pressa que o senhor Você tem? se explica no dia 26. Qual Aí você é a fala o pressa fato que o senhor, melhor. Vossa Excelência tem, senhor presidente? O senhor, qual é a pressa? A pressa, não estou com pressa nenhuma. Eu estou cumprindo os deveres, as minhas obrigações. Presidente, só ter certeza de que vai constar na ata essa questão do choque de horários, né? E reiterar a questão das testemunhas, que em momento algum é incumbência do denunciado trazer as testemunhas. Ele apenas arrola, essa é a leitura que se faz do decreto, e então não temos condições de receber esse ônus de trazer as testemunhas, né? Então, Entendo. há esse requerimento para que seja feito na forma da lei. A Muito comissão obrigada. vai intimar. O projeto, senhor presidente, que eu pedi para registrar, que o vereador Fábio... Vereadora, tudo certo? Vereadora, não consegui. Tá. Vereadora, não, a nossa procuradora. Desculpa. Obrigada. Eu tive um parecer de um projeto, o voto de um projeto... Não, vereador Maico, não interfira, vereador. Não interfira, vereador Maico. Deixa ela falar, vereador. Ó, procuradora, eu vou ser obrigado
a concluir essa reunião e voltaremos no dia 26, às 9 horas da manhã, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Obrigada.